Você já parou para pensar que, no fim, talvez ninguém realmente esteja te ouvindo? Nietzsche, que estudava a dor como um fenômeno existencial, provavelmente olharia para o caso de Juliana Marins, aquela jovem brasileira que caiu sozinha em um vulcão na Indonésia, e enxergaria nele um símbolo profundo da nossa solidão moderna. Uma menina perdida, invisível para o mundo, tragada por um abismo real, mas também metafórico. E ninguém notou. Nenhum grito, nenhum pedido de socorro. Só o silêncio. Um silêncio que talvez tenha começado muito antes da queda. Um silêncio que talvez você também conheça. A dor que você sente, talvez seja a sua única chance de acordar. Juliana não morreu apenas naquele vulcão. Ela foi morrendo aos poucos. Como muitos morrem em vida, sufocados por dentro, ignorados por fora. Nietzsche dizia que só quem encara a dor pode renascer como um ser autêntico. Mas quem é que tem coragem de olhar para dentro quando tudo lá parece desabar? Talvez você sinta isso, uma sensação de estar sempre caindo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Um vazio que ninguém vê, um grito que ninguém ouve. Esse vídeo não é só sobre Juliana, é sobre você, sobre nós, sobre o que nos tornamos em uma sociedade onde até a morte pode passar despercebida, onde a vida parece valer menos que uma curtida, onde a dor virou fraqueza e o sofrimento precisa ser escondido. Mas e se o sofrimento for exatamente o sinal que você está ignorando? Nietzsche chamava isso de processo de individuação. Uma jornada profunda, rumo à sua verdade interior. E essa jornada quase sempre começa com uma queda. Juliana caiu sozinha. E o que talvez mais assuste nisso é que você também pode estar caindo agora. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você pode estar caindo e ninguém perceber, porque as pessoas ao seu redor aprenderam a olhar apenas para a superfície. E você também. Você sorri, trabalha, responde mensagens, posta nas redes, mas por dentro, sente-se ausente. Se você morresse hoje, quem notaria? É uma pergunta brutal, mas necessária, porque a filosofia de Nietzsche nos arranca da zona de conforto. Ela não veio para te consolar, ela veio para te acordar. E talvez, nesse exato momento, você esteja começando a abrir os olhos. Se isso está te incomodando, continue assistindo. Essa dor pode ser sua mentora. A história de Juliana não é um evento isolado, ela é um espelho. Ela revela o que estamos nos tornando. Desconectados, apressados, perdidos, mas também revela uma chance. Porque toda tragédia carrega em si um grito. E talvez esse seja o momento em que você finalmente escuta o seu. Nietzsche dizia que só quando tudo desaba é que algo realmente novo pode nascer. E talvez esse vídeo seja o início da sua reconstrução. Mas só se você tiver coragem de continuar até o fim. Porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito que talvez ninguém tenha feito antes. Se essa dor silenciosa já te acompanhou, comenta aqui embaixo. Eu estou ouvindo agora. Essa frase pode ser o início da sua virada. E se esse vídeo já começou a te fazer pensar, deixa o like, se inscreve e compartilha com quem precisa acordar também. No próximo trecho, vamos entrar mais fundo na ilusão da conexão e descobrir por que, mesmo cercado de pessoas, você ainda se sente completamente sozinho. Juliana Marins não estava totalmente sozinha quando caiu naquele vulcão. Ela estava em um grupo de amigos, num país estrangeiro, cercada por tecnologia, redes sociais, fotos, vídeos, e mesmo assim, morreu no silêncio. Sabe por quê? Porque estar cercado de pessoas não é o mesmo que ser visto. E é aqui que Nietzsche entra, com sua voz cortante, lembrando que o indivíduo é uma ilha, e que toda tentativa de negar isso é ilusão. Vivemos nos enganando com a ideia de conexão. Milhares de seguidores, centenas de mensagens, notificações piscando o tempo todo. E ainda assim, sentimos esse buraco dentro do peito. A sensação de que ninguém nos enxerga de verdade. Nietzsche chamaria isso de moral do rebanho disfarçada de amizade. Uma vida superficial, onde todo mundo finge estar junto, mas ninguém realmente está. A morte de Juliana expôs uma ferida que todos nós carregamos.
a solidão fundamental da existência. E o mais assustador é que essa solidão não surge da ausência de pessoas, mas da ausência de profundidade. Quantos te conhecem de verdade? Quantos suportariam olhar para o seu caos sem se afastar? Quantos ficariam se você parasse de agradar, de sorrir, de fingir? Nietzsche via a solidão como um processo sagrado, necessário para o nascimento do verdadeiro eu. Mas o que fazemos hoje? Fugimos dela. Nos anestesiamos com likes, vídeos curtos, conversas rasas. Só que tudo isso não resolve, só adia. E a alma continua gritando. Você sente isso também? Que mesmo em meio à multidão, existe um vazio que ninguém preenche? Talvez seja a hora de aceitar uma verdade incômoda. Estamos cercados, mas não conectados. Juliana poderia ser qualquer um de nós, rindo com os outros por fora, mas escorregando por dentro, lentamente até o ponto sem retorno. Se isso bateu fundo em você, comenta aqui. Eu tô cercado, mas me sinto só. Às vezes, é assim que a cura começa. E se essa dor silenciosa já te acompanhou antes, curte esse vídeo, se inscreve e continua comigo. Porque no próximo trecho, vamos mergulhar em um ponto ainda mais brutal. O medo de ser quem você é. E como essa covardia te mantém escravizado sem que você perceba. Você já parou para se perguntar se realmente vive ou apenas existe? Juliana Marins caminhava naquele vulcão como qualquer um de nós. Caminha pela vida, com um corpo ativo, uma mente ocupada, uma rotina preenchida, mas uma alma adormecida. A queda não foi só física. Ela simboliza a queda interna que tantos vivem em silêncio. O abismo entre o que você aparenta ser e o que você realmente é. Nietzsche chamaria isso de existência inconsciente. Isso tem um custo brutal, porque enquanto você não sabe quem é, o mundo decide por você. Te dizem o que vestir, o que sonhar, o que sentir. E você aceita. Você apenas existe, biologicamente vivo, filosoficamente morto. Como um espectro passando pelos dias. Juliana talvez não soubesse o quanto estava distante de si mesma. E isso é o mais assustador. Porque muita gente morre assim, obediente, sorridente, produtiva e completamente perdida dentro de si. A saúde mental desmorona exatamente nesse ponto, quando a mente sobrevive, mas o eu está ausente. E aí a vida vira um teatro. Você desempenha papéis, segue scripts, mas no fundo sente aquele incômodo que não passa. Nietzsche dizia que o verdadeiro perigo não é sofrer, é viver anestesiado. E a maioria das pessoas está assim, acordando, comendo, postando, sorrindo e gritando por dentro. Talvez você também sinta isso. Uma inquietação que não tem nome. Um vazio que não é fome, não é sede, não é cansaço, é saudade de si. Porque viver de verdade é um ato de coragem. É mergulhar no caos interno, encarar as sombras, renunciar às máscaras. É se perguntar, quem sou eu sem os outros? Juliana Marins se perdeu no meio de uma viagem. Mas quantos de nós já estamos perdidos há muito tempo? E fingimos que está tudo bem? A pior solidão é aquela que se esconde atrás de um sorriso. Juliana Marins era jovem, bonita, viajada, com milhares de seguidores. Tudo indicava que ela estava vivendo o sonho. Mas o que é esse sonho, afinal? Um roteiro pré-fabricado, onde todos fingem estar bem. Porque ser infeliz publicamente virou pecado. Nietzsche chamaria isso de moral do contentamento. Uma pressão social para parecer feliz, mesmo quando a alma está em ruínas. E essa máscara pesa, ela sufoca, ela cola tanto no rosto que chega uma hora em que você já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa o verdadeiro eu. Quantas vezes você já sorriu para não preocupar ninguém? Já disse tá tudo bem com um nó na garganta? Esse é o abismo interior. O buraco que se abre quando você troca a autenticidade pela aceitação. E é exatamente nesse ponto que a saúde mental começa a desabar. Porque quanto mais você tenta se adaptar ao mundo, mais se distancia de si mesmo. Nietzsche alertava, torna-te quem tu és. Mas como fazer isso num mundo que premia quem finge e pune quem sente? Juliana talvez tenha vivido esse conflito em silêncio. A viagem que parecia liberdade pode ter sido, na verdade, uma tentativa de fuga. Mas não se foge de si. E o abismo não perdoa. Ele cresce dentro de quem insiste em ignorá-lo.
A máscara da felicidade, quando usada por muito tempo, cega. E essa cegueira emocional é o que está destruindo a saúde psíquica de toda uma geração, que aprende a performar, mas não a sentir. Nietzsche via o sofrimento não como algo a ser evitado, mas como um chamado, uma chance de acordar, de voltar, de rasgar a fantasia e encarar o que dói. Porque só quem toca o próprio fundo pode, enfim, construir algo real. E se você sente que essa máscara te incomoda, talvez já esteja pronto para tirá-la. Se isso fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve e comenta com a frase: "Eu tô cansado de fingir". Porque só quando você admite isso é que o reencontro com sua verdade começa. E no próximo trecho, a gente vai olhar para esse abismo de frente e descobrir que talvez lá dentro esteja a parte mais viva de você. A solidão tem um cheiro, um silêncio espesso que gruda na pele, principalmente quando ninguém está olhando. Foi nesse silêncio que Juliana Marins desapareceu. Não só do mapa, mas do afeto do mundo. E talvez do afeto por si mesma. O que parece apenas mais uma tragédia é, na verdade, um espelho sujo onde todos nós nos refletimos. Nietzsche já dizia que quem busca ser livre, inevitavelmente, se distancia da manada. E esse afastamento dói, mas não é castigo, é sinal. A maior parte das pessoas tenta fugir da solidão. Correm para relacionamentos vazios, redes sociais, distrações. Qualquer coisa que evite o encontro com o próprio vazio. Mas o vazio não é ausência. Ele é um convite, um chamado. E é justamente ali, no centro da dor do abandono, que algo começa a despertar. A filosofia de Nietzsche nunca prometeu consolo. Ela oferece algo muito mais perigoso: lucidez. E a lucidez mostra que estar só pode ser um privilégio. Quando você escolhe olhar para dentro em vez de buscar aplausos fora. Juliana pode ter experimentado o que muitos sentem, mas não têm. Coragem de dizer: estou cercada, mas sozinha. E essa é uma das dores mais devastadoras da existência, porque revela que o problema não é a falta de gente, é a falta de verdade. A falta de profundidade nas conexões. O medo de ser quem se é. A solidão, quando não é imposta, pode virar medicina, porque te força a se ver sem filtros, a olhar o que você tenta ignorar. E Nietzsche nos convida a fazer exatamente isso, transformar a dor em revelação, o silêncio em linguagem, o isolamento em portal. O que matou Juliana Marins talvez não tenha sido apenas o vulcão, foi o abandono invisível antes da queda, o sentimento de não ser vista, de não ser necessária, a angústia de estar cercada por vozes, mas nunca ser realmente ouvida. E essa dor silenciosa habita milhares de pessoas todos os dias. Nietzsche chamaria isso de efeito da moral de rebanho. Essa força invisível que te ensina desde cedo a obedecer, a se encaixar, a sorrir quando tudo dentro de você está desmoronando. Porque ninguém pode saber que você sofre. Porque você precisa pertencer, precisa ser aceito. E essa necessidade se torna a sua prisão mais confortável. Juliana pode ter vivido essa prisão, de tentar ser o que os outros esperam, até não sobrar mais nada de si mesma. E isso nos leva a uma ferida coletiva, o medo de estar só, o medo de ser rejeitado. Nietzsche foi claro: a verdadeira liberdade exige coragem para caminhar só. Porque enquanto você buscar aprovação, você será escravo dos olhares. E a saúde mental começa exatamente aí, no instante em que você para de mendigar afeto e começa a se escolher. A sociedade te ensina que ser amado é mais importante do que ser verdadeiro, que agradar é mais seguro do que enfrentar. E isso te adoece silenciosamente. Você se afasta de quem é só para não perder quem nunca te viu de verdade. Juliana caiu sozinha, mas essa queda pode ser simbólica para muitos de nós. Quem vive na tentativa de agradar a todos, morre aos poucos por dentro. Nietzsche não queria que você fosse aceito. Ele queria que você fosse real, mesmo que isso significasse perder aplausos, seguidores ou até mesmo quem você achava que te amava. Se isso te toca, comenta agora. Prefiro ser livre do que aceito. E me diz, você também sente que vive fingindo só para não ser deixado de lado? Escreve nos comentários. A sua verdade pode despertar a de alguém. E no próximo trecho,
Vamos falar do que nasce quando a máscara finalmente cai. Juliana Marins não caiu apenas no vulcão da Indonésia. Ela caiu no buraco da nossa indiferença coletiva, da nossa covardia emocional, do silêncio que cultivamos quando alguém pede ajuda sem dizer uma palavra. Porque é mais fácil virar o rosto do que encarar o abismo que há no outro. Especialmente quando esse abismo se parece demais com o nosso. O caso de Juliana se torna um espelho incômodo, um reflexo de tudo aquilo que ignoramos em nós mesmos. A dor crua, o medo de estar só, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. A morte dela é um grito abafado pelo conforto superficial da vida moderna. Quantos sinais foram ignorados? Quantos pedidos de socorro disfarçados de risos, de postagens, de frases soltas? Nietzsche sabia disso. Ele apontava para essa covardia mascarada de normalidade, para essa ilusão de que estamos bem, quando na verdade estamos apenas anestesiados. A saúde mental entra em colapso quando a alma é silenciada por tempo demais. E Juliana, com sua partida trágica, nos obriga a encarar uma pergunta brutal. Quantas partes suas já morreram em silêncio? Enquanto o mundo continuava apostando, correndo, sorrindo, a verdadeira covardia é continuar ignorando esses sinais. É fugir da própria sombra. É enterrar seu próprio caos em nome de uma paz falsa. E Nietzsche te provoca. Você vai seguir fingindo ou vai finalmente despertar? A morte não mente, e talvez por isso nos assuste tanto. Quando Juliana Marins caiu no vulcão da Indonésia, o mundo parou por um instante, mas não foi pela tragédia, foi pelo desconforto. Porque no fundo, cada um que viu aquela notícia se perguntou, e se fosse eu? Não pelo cenário extremo, mas pela sensação de morrer sem ter vivido de verdade. Nietzsche dizia que a morte revela aquilo que passamos a vida inteira tentando esconder. O quão longe fomos de nós mesmos. É no fim que se descobre se você foi um reflexo ou uma essência. Se viveu segundo o script da sociedade, ou segundo a voz crua e perigosa do seu próprio ser. E essa pergunta precisa ser feita agora. Você morreria sendo quem é ou quem os outros moldaram? A morte de Juliana nos expõe, porque ela carrega um símbolo violento, a queda no abismo como metáfora da desconexão, não só física, mas existencial. Quantos de nós já caímos por dentro sem deixar rastros por fora? Quantos vivem sorrindo e morrem por dentro? A filosofia de Nietzsche entra como uma navalha que corta as máscaras da identidade social. A saúde mental não é construída com afirmações positivas vazias, mas com um enfrentamento brutal da verdade. E essa verdade é: você vai morrer. A questão é quem estará morrendo ali, o verdadeiro você ou uma construção moldada por medo, culpa e necessidade de aceitação? Nietzsche acreditava que viver é um ato de ousadia e morrer sem autenticidade é o maior fracasso da existência. Se isso te provocou, comenta aqui embaixo. Eu quero morrer sendo eu. Essa frase pode ser o seu primeiro ato de liberdade. E me diz, você está vivendo a sua verdade ou a dos outros? Sua resposta pode despertar alguém que ainda está dormindo por dentro. No próximo trecho, vamos mergulhar na dor como renascimento. Porque onde a vida dói, é exatamente onde ela quer começar. E imagine por um segundo que sua vida, com cada detalhe, cada silêncio, cada ausência, ou cada escolha ignorada, tivesse que se repetir eternamente. Nietzsche chamou isso de o eterno retorno. E não como uma teoria científica, mas como um teste de peso existencial. Se tudo voltasse a acontecer, você conseguiria suportar a própria companhia? A história de Juliana Marins, sozinha no topo de um vulcão ativo na Indonésia, congelada no tempo entre selfies e silêncio, nos empurra essa pergunta goela abaixo. Porque antes da queda, houve algo ainda mais trágico. O isolamento emocional, invisível, acumulado em camadas de sorrisos digitais. Ela pode ter escorregado para a morte, mas já havia caído há muito tempo dentro de si. E quantos de nós vivem exatamente assim? Sozinhos entre milhões, desconectados de nós mesmos, com medo do que vamos encontrar no espelho da consciência. Nietzsche dizia que suportar a solidão é uma prova de grandeza, porque é na ausência do mundo que você encontra a si mesmo. Mas a maioria foge. Se esconde em distrações, relações superficiais
promessas fáceis de felicidade imediata. E enquanto você se anestesia, o tempo se repete. Sempre o mesmo você, nos mesmos erros, com as mesmas desculpas. A saúde mental não nasce do conforto. Ela nasce da coragem de ficar consigo mesmo no escuro. A solidão que tanto evitamos talvez seja exatamente onde está o portal da transformação e o eterno retorno, esse ciclo impiedoso, e pode ser a única chance de você finalmente acordar. Você nasceu sozinho, e por mais que tente se cercar de gente, likes, promessas ou distrações, você sabe disso. A verdade é que no silêncio absoluto da consciência, não existe ninguém segurando sua mão. E talvez isso não seja uma maldição, mas uma libertação. Nietzsche acreditava que a solidão não era um erro do destino, era um pré-requisito para nascer de verdade. E sim, você pode ter vindo ao mundo uma vez, biologicamente, mas viver mesmo só começa quando você se separa da ilusão de que alguém vai te salvar. O caso da Juliana Marins escancarou isso. Sozinha, diante de um abismo vulcânico, cercada por uma natureza que não perdoa ilusões humanas, ela não tinha mais o olhar dos outros. Só restava o dela. E talvez esse seja o momento mais brutal e mais verdadeiro da existência, quando tudo desaparece e sobra apenas você com você. O nascimento da consciência exige a morte da carência. Quando você encara que não precisa mais viver em função da aprovação dos outros, do aplauso virtual, da companhia forçada, algo dentro começa a se quebrar. E esse quebrar é necessário. Porque o que se parte é justamente o seu eu artificial. E o que nasce ali, entre os escombros, é o início da sua liberdade. A solidão pode parecer escura, fria, cruel, mas é dentro dela que mora a centelha do renascimento. Nietzsche sabia disso. Ele sabia que a maioria morre sem jamais ter vivido. Simplesmente porque passou a vida tentando fugir desse momento íntimo, doloroso, mas sagrado. Ou de estar só, ou de se ver nu, sem máscaras, ou de reconhecer, eu sou tudo o que me resta. E isso não é pouco, isso é tudo. Se essa fala mexeu com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu renasço comigo. Escreve essa frase se você estiver pronto para começar a sua verdadeira jornada, sem esperar por salvadores. No próximo vídeo, a gente vai entrar num tema ainda mais profundo. Nietzsche e o abandono espiritual, quando até Deus parece ter te esquecido. Esse mergulho não será leve, mas pode ser a sua chance de finalmente despertar.